Boa tarde a todos. Meu nome é Marlos de Souza, sou da empresa Brasil Electric Bike e cumprimento a todos, as pessoas que estiveram acompanhando ao vivo pelo streaming, a todos que estão presentes, aos demais palestrantes do evento, e agradecemos aí o convite para participar da Campus Party. Viemos aqui convidados também pelo secretário de Inovação, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Goiás, José Frederico, que nos convidou para falarmos de mobilidade urbana. O nosso foco é em bicicletas elétricas, produzimos bicicletas elétricas, comercializamos para todo o Brasil, e a mobilidade é uma questão que envolve a todos, né? E a nossa escolha, o nosso caminho, o caminho que nós escolhemos para trabalhar a mobilidade é aplicado em bicicletas. A gente vai falar um pouco disso hoje, para que todos entendam o que é realmente a proposta da Brasil Electric. Falar de mobilidade é muito tranquilo, porque é uma necessidade de todos. Em algum momento do seu dia, ou em vários momentos deles, você vai ter que lidar com a questão de mobilidade. Mesmo na época dos homens das cavernas, ele precisava sair da caverna, não se resolvia tudo dentro da caverna. Então, a mobilidade, ela é uma questão... Foi? Pronto. A mobilidade é uma questão... Volta um? Foi. Mobilidade é uma questão que ela é multimodal. Ela não é resolvida, normalmente, de uma forma simples, né? Às vezes, a gente precisa de mais de um modo de condução para conseguir chegar ao seu destino, terminar o seu trajeto. Imaginando aqui, por exemplo, essa festa linda aqui de tecnologia da Campus Party, onde milhares de pessoas passaram por aqui, dá para se imaginar a quantidade de formas diferentes que essas pessoas escolheram para chegar aqui, né? Então a mobilidade, ela, além de ser multimodal, ela, de muitos modos diferentes, você usa mais de um modo, a intermodalidade, né? É muito comum você andar de Uber para pegar um avião e depois pegar um táxi ou pegar um ônibus para chegar ao seu destino. E a mobilidade, o sonho, né, o objetivo, o nosso goal seria que a gente tivesse a mobilidade o mais coletiva possível, para que usasse o mínimo de recursos, né, que cobrasse menos do nosso país, do nosso mundo, dos recursos naturais. Sempre que a gente pensa em bicicleta, a gente precisa de lembrar do espaço, né, que a bicicleta ocupa. A bicicleta, ela ocupa uma fração do espaço de um automóvel. Quando você vê um automóvel na rua, ele precisa de 10 ou 12 metros quadrados para existir na rua. A bicicleta, com uma pequena fração disso, você consegue ter a mesma pessoa sendo transportada em um automóvel. Em uma bicicleta, uma pequena fração desse espaço vai ser necessária. Então, quando você vê uma bicicleta na rua, muito provavelmente ela representa um carro a menos na rua. E é por isso que precisa de se olhar com atenção e com carinho para a bicicleta. Ela realmente está ajudando e muito a desafogar o trânsito. O espaço do carro é um grande problema que todos enfrentamos, né? Um shopping desse tamanho aqui, muito provavelmente ele tem uma área maior para guardar carros do que para o comércio a que ele foi destinado. Um hospital é assim, um supermercado é assim. Hoje em dia é muito comum você ter mais espaço para os carros que para as pessoas. E o pior, a gente vê ainda agora o governo fazendo um incentivo para vender carros, né? Quanto mais carros nas ruas, não quer dizer que estão sendo vendidos 1000 automóveis e vão tirar 1000 automóveis para o ferro velho. Aliás, está acontecendo o contrário disso. Estão indo nos ferro velhos buscar os carros antigos para que eles voltem às ruas. Então as ruas não estão crescendo, as cidades não estão crescendo. O que está crescendo é a quantidade de automóveis disputando um espaço já exíguo, um espaço que já não tem. Então isso se traduz em muito congestionamento, muita perda de tempo, muita poluição desnecessária. Então nessa questão, né, é que a nossa opção foi
em pensar a nossa colaboração do ponto de vista de mobilidade urbana com o uso de bicicletas, né? E aí a gente começa a falar um pouco realmente da nossa proposta, que são bicicletas, que são veículos extremamente ágeis. A bicicleta é um veículo com mais de 100 anos de desenvolvimento. Então a bicicleta, ela hoje, nós contamos com a estrutura da bicicleta, do ponto de vista de quadros de alumínio muito leves, muito eficientes, pneus, rodas, freios a disco. Então hoje nós temos as bicicletas evoluíram bastante, né? A ideia inicial da bicicleta hoje, nós estamos numa situação muito confortável da estrutura da bicicleta. E quando a gente pega um veículo super eficiente como a bicicleta e consegue instalar nele um sistema de motorização muito leve, muito eficiente também, baterias de lítio muito leve, muito eficientes, a gente tem uma situação que onde uma bicicleta convencional, o nosso sistema elétrico instalado em uma bicicleta convencional, ele acrescenta em torno de 3 quilos de peso adicionais na bicicleta. Isso é muito pouco, quer dizer, a bicicleta continua com todos os atributos e eficiência que ela já tinha antes de ter o sistema elétrico, e agora sem o problema da bicicleta, né? Uma piadinha que a gente tem lá é essa, que Deus fez a bicicleta, o diabo fez a subida. Então, quando você tem um sistema elétrico, você não tem o problema da subida. Então, numa bicicleta elétrica, você vai ter uma situação onde você vai ter sempre uma ajuda muito efetiva para fazer os seus deslocamentos diários. Nesse próximo slide, a gente começa a falar um pouco da nossa linha de produtos. Trabalhamos com bicicletas elétricas, né, e essas bicicletas, a gente faz com que elas sejam o mais parecido possível com bicicleta. Elas continuam sendo, do ponto de vista sobre todos os aspectos, ela continua sendo uma bicicleta convencional. Então você nem vê essa bicicleta branca aqui, por exemplo, você nem vê que ela é uma bicicleta elétrica, mas lá no cubo da roda dianteira está o nosso motor no centro, a bateria está instalada nesse tubo central, né? E a parte traseira continua exatamente como uma bicicleta convencional, onde você tem todas as possibilidades e condições de manter ela funcionando como bicicleta. Então, no final das contas, nós criamos uma situação onde a gente tem o motor elétrico que ajuda na frente, né, na roda dianteira, e a força humana que é aplicada na roda traseira, o que faz com que esse veículo seja um veículo de tração integral. Ele consegue ter tração nas duas rodas, o que se traduz em uma bicicleta muito eficiente para transferir para o piso, né, para o asfalto, para a terra, transferir para o piso toda essa potência que é gerada, a potência do motor e a potência que o ciclista gera, a força aplicada pelo ciclista, ela continua sendo aplicada pelos pedais traseiros, sistema de marchas e tudo mais. Então nós temos, na verdade, um veículo híbrido, né? É um veículo que tem a tração pela motorização e a tração pelos pedais, né? De forma que você pode sempre escolher se você quer utilizar a bicicleta mais com o motor ou somente com o sistema de motorização, ou ela é elétrica, ou das duas formas, né? O uso híbrido de verdade, onde você pedala para adicionar a sua força ao sistema elétrico da bicicleta. Aqui vamos aproveitar para falar um pouco mais da nossa linha de produtos, né? Temos aqui, nessa primeira imagem, uma bicicleta de alta performance. Ela não é uma bicicleta comum ou popular, ela é uma bicicleta muito especial para um nicho, para um tipo de cliente muito exigente, que vai usar ela em circuitos, fora de estrada, dentro de condomínios, enfim, ela não é uma bicicleta adequada à legislação de bicicletas elétricas, mas é uma bicicleta, esse modelo Stealth Bomber, é um modelo que chega até 80 km por hora, é uma bicicleta que não tem nem paralelo no mercado nacional. Nos melhores produtores de bicicletas elétricas que estão nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, um ou outro tem alguma opção nesse sentido, que a gente faz questão de ter aqui em Goiás, né? Produzimos aqui em Goiás equipamento que praticamente sem paralelo no mundo, né? Uma outra opção que nós temos, essa aqui à esquerda, com detalhes em verde, elas são os motores mid-drive, que nós chamamos esses motores instalados no centro da bicicleta. Esses motores têm a grande vantagem de aproveitar
o sistema de transmissão da bicicleta. Então a bicicleta ela pode ser utilizada usando as marchas para alongar ou reduzir a transmissão, na relação de transmissão. Isso quer dizer o seguinte: em uma subida, por exemplo, a gente consegue colocar marchas leves, né, para ter bastante torque na subida e não ser necessário pedalar, por exemplo. Ela é uma bicicleta que praticamente não precisa fazer força, porque usando as marchas, depois que você vence a subida, você pode alongar a relação de transmissão para conseguir velocidade final muito maior e ter uma bicicleta que facilmente alcançaria aí 40 km por hora, por exemplo, sem praticamente esforço físico. Então, esses modelos mid-drive, representados por essa bicicleta aqui à esquerda embaixo, ela também é uma bicicleta de nicho, é uma bicicleta muito especial, uma bicicleta com custo bem mais alto que as bicicletas elétricas, né, mais convencionais, mais populares. Elas são produtos especiais, né, para aplicações também bem especiais. E à direita, na parte de baixo, aquela bicicleta preta também. Eu estou olhando esse painel aqui, estou me lembrando do Henry Ford, que dizia que ele faria carro de qualquer cor, desde que fosse preto. Eu olhando aqui agora, eu estou vendo isso, que todas elas são pretas. A gente faz de várias cores também, mas por acaso todas aqui são pretas. E aquela de lá é a bicicleta que a gente mais comercializa. O mercado de bicicletas elétricas no Brasil, ele está muito pulsante, está muito vivo, tem acontecido muita coisa. Nós somos pioneiros, começamos em 2005, então a gente consegue, já está aí há 18 anos, né, nesse mercado. Provavelmente muitos aqui nem eram nascidos quando nós já começamos a trabalhar, a desenvolver esse projeto. As bicicletas, essas sim, as bicicletas que mais são vendidas, com motores no cubo dianteiro, elas entram, como a gente falou no slide anterior, elas entram naquela situação onde você tem a tração dianteira, né, o motor fazendo força na roda dianteira e na roda traseira toda a força que o ciclista quiser e puder aplicar. Então isso também faz ela um veículo extremamente eficiente. A gente vai falar muito de eficiência energética, que é o que deve ser buscado. Quer dizer, o veículo, além de ser muito leve, e justamente por ser muito leve, ele acaba sendo também muito eficiente. E é essa a grande proposta, termos veículos que sejam, além de leves, eficientes, ágeis, seguros e que se traduzam, né, em uma utilização que de fato resolva o problema do cliente de mobilidade urbana, né? Em vez da pessoa pegar andar um monte a pé para chegar no ônibus, descer desse ônibus, andar um monte para chegar no trabalho, você pode resolver isso com uma bicicleta. Você sai de casa e chega dentro do trabalho com a sua bicicleta, com um único modo de locomoção, simples, digno, rápido, e que grande parte das pessoas aprende a andar quando criança, né? Então, basicamente, quase todo mundo sabe andar de bicicleta. E quem sabe andar de bicicleta, sabe andar numa bicicleta da Brasil Elétrica. A gente tem uma preocupação muito grande de manter o mesmo feeling, a mesma sensação. Quando você vai testar uma bicicleta da Brasil Elétrica, e isso acontece com todos que compram, a pessoa anda, ela se surpreende com a simplicidade, do tanto que funciona bem, que é simples. Então, de nada adianta um produto de alta tecnologia, e a gente vê isso muito, mas que pouca gente consegue usar, que pouca gente consegue entender como é que funciona. Então, o uso é muito intuitivo, bastante simples, e esse sempre foi o nosso objetivo, termos bicicletas que efetivamente levem as pessoas, sem criar problema, sem grandes dificuldades. Bacana? Uma outra coisa muito importante que nós precisamos falar, que principalmente as pessoas um pouco mais velhas, né, que gente da minha idade pelo menos, sempre tem uma impressão que bicicleta ou pequenas motos a gasolina, né, bicicletas não, motos, pequenas motos, na época os ciclomotores, que eram mobiletes e outros afins, que não precisavam de carteira. E isso é verdade. Até por volta de 2009 a legislação começou. 2009, gente, é muito tempo atrás. Estamos falando de 14 ou 15 anos atrás, essa legislação não existe mais. Então, como é que funciona a legislação de bicicletas? As bicicletas elétricas, exatamente como aquela que eu estava me referindo,
que tem 350 watts e o acionamento do motor por pedal assistido, que é o movimento dos pedais, quer dizer, a bicicleta, sendo exatamente a mesma bicicleta convencional que todo mundo conhece, que ela é movimentada pelo movimento dos pedais. Então, isso é bicicleta elétrica e isso esse produto, ele é equiparado à bicicleta convencional por essas legislações, a 315, que é de 2009, salvo engano, e a 465, que é de 2013. Portanto, há 10 anos atrás, hein? E essa legislação equiparou as nossas bicicletas às bicicletas convencionais. Então, o nosso cliente, o usuário da bicicleta elétrica, ele não vai ter questões de CNH, de licenciamento, qualquer tipo de incômodo nesse sentido. Ao contrário dessas outras que estão circuladas de vermelho, não por acaso a bicicleta está de verdinho e elas estão de vermelho, porque essas aqui são motos elétricas. Então isso tudo é passível, é obrigatório que tenha, quer dizer, não é opinião, é legislação. É obrigatório que tenha documentação, o usuário tem a carteira de motorista CNH categoria A ou ACC e a documentação de licenciamento junto aos órgãos de trânsito. Então não tem conversa, isso aqui é moto, moto, moto e moto, aos olhos da lei, e isso tem que ser emplacado. Agora, o grande problema é que, infelizmente no Brasil algumas coisas acontecem, né? Isso tudo foi importado como se fosse patinete. Então isso está lá no Detran. Convido qualquer um de vocês que quiser ver, tudo preso, né? Os caras achando que é patinete, e a legislação de patinete ela é muito específica, é 1 metro de comprimento e motores de até 350 watts. Fora isso, e menos de 20 quilos. Fora isso, é moto e não tem conversa, que é o caso dessas todas aqui, que estão lá no Detran, passando uns dias lá até alguém resolver se resolve isso, né? A gente já está partindo para o final, a gente falou muito, pelo menos precisa falar muito de eficiência energética. Por que isso? Porque tudo que não é eficiente é desperdício. Se você tem se você pega um canhão para matar um passarinho, nem devia pegar, né? Porque coitado do passarinho. É um equívoco, você tem que ter a arma correta para o serviço correto. Então o que a gente vê muito hoje é isso, soluções equivocadas. As pessoas estão no trânsito com um automóvel de 1.500 quilos, poluindo um monte, para carregar os mesmos 70 quilos que uma bicicleta carregaria com facilidade. Então esse gráfico, ele tenta mostrar isso. Aqui a opção para comparação foi os joules, né, que é uma unidade de energia, por metro por passageiro. Então tá lá a bicicleta, né, quase a terça parte do desgaste de energia andando a pé. O que isso quer dizer? A mesma energia que você andaria 5 km a pé, em uma bicicleta você faria 12 km. Isso não é opinião, isso é ciência e pode ser comprovado, né? Então a bicicleta é um excelente multiplicador de movimento, por isso ela é muito eficiente e por isso a bicicleta foi a nossa escolha para motorizarmos com equipamentos muito leves, muito eficientes. Com 3 kg de peso adicionado a uma bicicleta, a gente tem um veículo que acompanha o trânsito normalmente, sem grandes dificuldades. E essa sempre foi a nossa preocupação. Então aí compara, né, bicicleta com andar a pé, com ferrovias, com bondes, não sei o que e tal. E lá embaixo, perto do aviãozinho subindo, nós temos o carro com motor a combustão, que é uma coisa que, lógico que a indústria automobilística não está disposta a falar disso, mas o carro, ele tem uma tecnologia, e eu me refiro inclusive até ao carro de Fórmula 1, todos eles têm a mesma tecnologia antiga. Nós estamos falando de uma tecnologia que tem mais de 120 anos, o automóvel. Então o automóvel, o motor elétrico da nossa bicicleta, por exemplo, ele tem eficiência energética de 97%. O que isso quer dizer? De 100 de energia que você coloca, 97 vira movimento. No automóvel, de 100 que você coloca, de 100% do combustível que você coloca no tanque, apenas 25% dele vai virar movimento. 75%, 3/4 da energia que você colocou em forma de gasolina no tanque do seu carro, e mesmo que seja um carro de Fórmula 1, hein, um pouquinho mais a eficiência, mas mesmo assim, vai virar calor essencialmente. 50% da gasolina do carro é calor, ela se perde em calor. Na verdade, o carro, ele é uma excelente máquina de produzir calor. Se você tirar o sistema de arrefecimento de um automóvel,
Se você tirar a água do radiador dele, ele derrete o motor em um quarteirão que você estiver andando. Por quê? Porque ele é uma máquina de produzir calor. O movimento que o carro gera, ele é um efeito colateral da geração de calor que ele faz no final das contas. Então isso ninguém fala, ninguém quer falar disso, todo mundo continua sonhando com um carrão bonito, né? E bacana, só que isso é um custo que nós temos ele, nós vamos ter que fechar essa conta de alguma forma. Nós chegamos aqui, a gente tinha água para beber, tinha plantinha para ficar debaixo, e será que nós vamos deixar para as próximas gerações? Como é que vão estar meus tataranetos, né? Primeiro eu torço para ter os netos, né? Mas imagino que isso vai acontecer e a gente vai ter lá na frente gente que merece ter a água que a gente encontrou, a terra que a gente encontrou. Se a gente não se preocupar com esse tipo de assunto, com eficiência energética, nós vamos em algum momento estar numa situação onde a conta não vai fechar mais e nós vamos pagar muito caro por isso, né? Vamos lá? Outra coisa importante de se falar quando a gente fala em mobilidade elétrica, o Brasil, né, abençoado por Deus, né, como diz na música do Jorge Benjor, tem um privilégio muito grande em termos de um grande potencial hídrico, né, uma quantidade muito grande de rios que podem ser represados. Essas represas vão gerar uma energia cinética muito grande que consegue mover as turbinas e gerar energia elétrica. Então tem muito sentido num país como o nosso, que a geração de energia sustentável, ela chega aí a quase 3/4, né, da produção total de energia, entre hídrica, solar e eólica, que são energias renováveis, né? Os rios renovados pelas chuvas, né, que chove lá em cima, desce de novo, o sol que por alguns bilhões de anos estarão aí, e esses nem meu tataraneto precisa preocupar, que vai demorar, né, tem sol para muito tempo. E a energia eólica também, né, que o vento sopra sem precisar de gerar recursos nem despesas, né, de nenhum aspecto. Então a energia renovável que nós temos disponíveis, ela faz todo sentido, principalmente para a nossa proposta de bicicleta elétrica, que o consumo é muito pequeno, é praticamente irrelevante. E o nosso país tem esse potencial todo, né? Diferente de Europa, Estados Unidos, Europa principalmente, a geração de energia, Estados Unidos também muito, é muito baseada em carvão mineral, que é petróleo em forma de pedra, né? Pedra de petróleo, queimada. Então o sujeito queima lá petróleo para carregar a bateria do carro elétrico. Não tem sentido para mim, isso é uma coisa que me incomoda, né? Por outro lado, tem um monte de grandes empresas também desenvolvendo soluções para autogeração. Hoje todo mundo aqui conhece, tem certeza, aquela casa num condomínio ou a casa do amigo que tem uma geração de energia solar. Isso é muito bacana, isso é um caminho muito interessante, é uma forma muito interessante, muito possível de ser revertida essa questão toda de produção de energia elétrica baseado em fontes de combustíveis fósseis. Isso é um equívoco muito grande. Então, tudo que a gente quis demonstrar, né, com esse nosso papo aqui, é justamente isso, é que a bicicleta elétrica é uma realidade. Aqui em Goiás, para quem mora aqui, está o convite de conhecer a nossa empresa, conhecer nossos produtos. Nós estamos produzindo um veículo que é viável, que as pessoas estão deixando o carro em casa, estão poluindo menos, estão resolvendo a questão de mobilidade, né? E ganhando de brinde o ventinho na cara, a alegria de usar uma bicicleta. Tá bom, gente? Acho que ele vai mudar. Então é isso, né? Falamos aqui de mobilidade urbana sustentável, sem esforço físico, né? Brasil Elétrica, nossa empresa aqui de Goiás, desde 2005 trabalhamos com bicicletas elétricas, somos parceiros em mobilidade urbana sustentável. Para qualquer projeto, qualquer assunto nesse sentido, estamos lá o tempo todo para falar disso aí, tá bom? Muito obrigado a todos. Foi? Bom, boa tarde. Tarde. Eu queria fazer duas perguntas, que basicamente é sobre o custo e produção dessas bikes. Custo e produção. Custo e produção. A Brasil Elétrica, ela fabrica, importa ou ela terceiriza a produção dessas bikes?
É um conjunto de ações. A bicicleta, ela tem vários aspectos, né? É um compêndio de pelo menos 150 peças diferentes que viram uma bicicleta elétrica. Os motores não são fabricados no Brasil. Esses nós importamos. O Brasil não tem tecnologia. Não é que não tem tecnologia, não é comercialmente viável se fabricar motores brushless no Brasil. Não sei que conhecimento que você tem nessa área de motores brushless, que esses motores, esses robôs, tudo que está aqui deve ser motor brushless, seus motores mais modernos. 100% é importado. Então, não tem jeito de se fazer uma bicicleta elétrica sem importar os motores. Baterias de lítio, a mesma coisa, elas são importadas. Então, o que a gente faz? A gente importa as células, né? Nós temos importação direta, um fluxo normal de importação, onde nós trazemos o que não é produzido no Brasil. Agora, o importante é que as baterias, por exemplo, nós fazemos customizadas, nós montamos as baterias de acordo com cada demanda de cada produto. Então, nisso é importado e feito aqui o restante do processo, da manufatura e a montagem final. A parte da bicicleta, praticamente toda ela é importada da Ásia. Tudo é Vietnã, Taiwan, Singapura. Então, praticamente no Brasil, a gente compra pneus, que são pneus bons, pneus da marca Pirelli, por exemplo, a gente usa muito, nacional. E quadros de alumínio. Esses quadros são desenvolvidos lá na empresa. Desenvolvemos questões de ergonomia, design, posicionamento do ciclista, ângulo de ataque de suspensão, um monte de coisa que tem que ser pensada para que esses quadros funcionem. Então, esses são desenhados lá na nossa empresa. E aí a gente tem parceiros que fazem a parte da soldagem final de alumínio. Então, não é uma resposta fácil, né? Como eu te disse, é um mix que acontece e todas essas etapas do processo estão lá na Brasil Elétrico. A gente faz tudo lá. Outra pergunta é qual que é a faixa de preço assim, dos produtos? Ótima. As pessoas, às vezes, elas têm uma visão errada do produto. Nós temos modelos hoje a partir de R$ 3.990, os modelos mais simples. E tem bicicleta de 30 mil. E tem bicicletas importadas, aquele modelo Stealth Bomber, por exemplo, ele importado, ele chega a 100 mil reais. Uma bicicleta que faz aquilo que faz. Então é o seguinte, a mobilidade urbana, e a bicicleta, especificamente dizendo, é muito parecido com bolsa de mulher. Tem bolsa de mulher que você olha assim, você não entende, custou 20 mil reais, né? Por quê? Não sei. Bicicleta é assim também. Você deve ter amigo pedalando aí essas bicicletas chiques, ou pelo menos de ouvir falar. Bicicleta a pedal, de esporte, que custa 30 mil, 40 mil, 50 mil. Então tem bicicleta elétrica de 3.990 que atende o seu problema facilmente. Ela não serviria em casos específicos, o cara muito pesado, o trajeto muito distante, mas essa de 3.990 vendemos muito, é a bicicleta mais barata do Brasil. E funciona bem. E por fim, mais uma. Eu queria saber se existem iniciativas para reduzir os custos dessas bikes elétricas, né, ou híbridas, para aumentar a popularização dessas bikes maior, né, de forma maior entre a população. Nós já estamos nessa estrada há 18 anos, né? Então o que a gente vê é o seguinte, a bicicleta ela não faz muito bem para a economia. A gente percebe isso na prática. O cara que anda de bicicleta, ele adoece menos, ele gasta menos gasolina, então não tem incentivo para a bicicleta. A verdade nua e crua é essa. O que tem é gente como eu que tenta de uma forma muito efetiva diminuir custos baseado em importar mais, em fazer quantidade maior, em popularizar, mas por meios próprios, porque esperar alguma coisa do governo, nós estamos vendo aí incentivo para comprar carro zero, você vai ver zero incentivo para comprar bicicleta. Infelizmente a realidade é essa que a gente vê. Eu não reclamo de nada, eu sabia que era assim, né? Tô careca de saber disso, eu tô acostumado com essa situação de não ter ninguém nos ajudando, né? Por outro lado, justamente para a gente pegar a bicicleta e viver ela no mundo real, a gente viabilizou a bicicleta de verdade. Então, assim, a nossa conta fecha. Se você fizer a conta, por exemplo, do vale transporte que uma pessoa recebe do empregador dele, você vai ver que ele paga a parcela da bicicleta elétrica. Dali um ano ele tem uma bicicleta dele. Em vez de dar o dinheiro para a companhia de ônibus, essa sim tem um monte de incentivos, ele compra a bicicleta dele. E depois de um ano, a bicicleta é dele. Ele vai passar a economizar o vale transporte que ele vai continuar recebendo, não tem motivo para que ele não receba, né? E ele vai
passar a ter uma poupança, inclusive, por conta disso, por conta da bicicleta. A conta nossa fecha. Eu te convido depois a ir lá, conhecer e andar. Você vai ver que é perfeitamente viável. A gente está há 18 anos vivendo disso. Obrigado pela pergunta. Boa noite. Aqui, ó. Boa noite. Olá. Meu nome é Mauri. Parabéns Mauri? pela palestra. Sei. Parabéns pela palestra. Obrigado. A minha dúvida é referente à bateria. Tá me ouvindo bem? Mais ou menos. Vamos lá. Ok. A minha mãe já teve uma bicicleta elétrica. E a dificuldade dela foi a questão da bateria. O lítio, ele tem um problema, né, que ele tem um ciclo de vida. Conforme você mais realiza recargas, né, com a energia elétrica, e vai tendo também o desgaste, mas também vai tendo desgaste da bateria. Existe uma pesquisa referente à questão de bateria, novas tecnologias? Te agradeço a pergunta. Absolutamente pertinente. A bateria, ela é o grande limitante do veículo elétrico, de um modo geral. O automóvel elétrico, ele não está na rua porque a bateria é caríssima. Os que tem aí são, né, exceções e tal. Longe de popularizar, um automóvel precisa de 400 quilos de bateria para ser viável. A nossa bicicleta trabalha com 1,5 kg de bateria. Então, a bateria de lítio, ela sim, ela tem um ciclo de vida que é esperado, que ela vai diminuir. Esse ciclo, se você usar da forma correta, como deveria ser usado, e muitas das vezes é diferente do que as pessoas pensam. A bateria de lítio, ela não vicia. Não tem esse negócio de viciar, é celular da época que eu tinha cabelo, lá atrás. Isso não existe mais, né? As baterias de lítio não viciam. O seu celular, você chega no final do dia, está lá com 50%, você põe ele para passar a noite na carga, né? A bicicleta tem que ser da mesma forma. É um equívoco deixar a bateria baixar muito, né? A gente chama de depressão profunda. Você levar muito abaixo o nível da bateria, você vai abreviar a vida útil dela. É o contrário disso que faz ela viver mais, que é você usar sempre que possível, recarregar e manter ela sempre cheinha. O que está acontecendo com bateria de lítio é que tem, inclusive em bicicletas, tem muita coisa ruim, né? Infelizmente a turma vai lá na China, acha que descobriu o Brasil, enche um container de coisas baratas e trazem para o Brasil. Eu lido diariamente com essa turma, os caras te perguntam na lata, você quer qualidade ou você quer preço? As duas coisas não andam juntas. Então, infelizmente, tem muita bateria de lítio ruim e tem bateria boa. Se você for trocar a bateria do seu automóvel, você vai ver que tem ela de R$500 e de 200. Obviamente não é o mesmo produto. A de 500 vai durar 3, 4 anos. A outra vai durar, sabe lá, né, que tanto que vai durar. Então é mais ou menos isso. Então, assim, a bateria de lítio de qualidade, e você é meu convidado, eu tenho condições de fazer a bateria de lítio, nós temos condição de fazer uma bateria de lítio para a sua bicicleta, que vai funcionar 3, 4 anos, é o esperado. Menos que isso está errado. E mais que isso, para durar mais que isso, tem que usar direitinho. Eu tenho clientes, nós temos clientes lá, e não é só um não, muita gente que dura 6, 7 anos a bateria. E tem gente que dura 6, 7 meses, usando errado, deixa descarregar. O que mais estraga a bateria de lítio, bateria de um modo geral, é você descarregar até o final e largar ela morta. Você vai lá, anda na bicicleta e vai viajar para a Europa. Fica lá 40 dias. Na hora que você chegar, a bateria estava no zero. Ela ficou 40 dias sofrendo. Então, essa bateria, a vida útil dela, seu iPhone também, que é a mesma tecnologia, a vida útil dela está comprometida para sempre, não tem conversa. Então, às vezes, esses dissabores que você está relatando da sua bicicleta, a vida útil da bateria e tal, a vida útil que acaba rápido, normalmente tem alguma coisa de uso que não foi legal. E aí você compromete. Daquele dia em diante, não é mais a mesma coisa. Ok, obrigado. Obrigado a você. Vamos lá? A última. Oi. Oi. Meu nome é Thaís e eu queria aproveitar o gancho que você tinha falado sobre políticas públicas e até que o colega ali comentou sobre questão de mobilidade, né? A empresa é daqui de Goiânia mesmo, produção aqui, não é? Eu não estou te ouvindo. A sua empresa produz aqui em Goiânia mesmo, né? É daqui de Sim, Goiás. produzimos em Goiânia. Então, eu tenho uma dúvida em relação a se a sua empresa ou até mesmo o segmento de bicicletas, nesse tempo todo de estrada, chegaram a propor alguma, assim, levantar alguma sugestão, alguma proposta para
para a prefeitura ou governo para melhorar a mobilidade para os ciclistas, no geral, não só no caso das bicicletas elétricas, mas outras bicicletas também, porque você até falou a questão de custo, né? Às vezes para a economia não é tão rentável a população investir em bicicletas, mas eu vejo que aqui em Goiânia a gente não tem um incentivo para investir em bicicleta, porque não tem ciclovias, então não tem uma segurança. Então acaba que o público que tem interesse, né, em consumir o produto não se sente tão incentivado a realmente investir, né? E aí eu queria saber se nessa trajetória de vocês, desse mercado, vocês chegaram a propor, a levantar algum estudo para poder melhorar para o público de vocês. No caso, eu sou de uma cidade do norte, né? Sou de Boa Vista, Roraima, tem 1 ano e pouco que eu mudei para Goiânia. E lá, a minha cidade, ela tem ciclovias, assim, de ponta a ponta da cidade, então é um incentivo para a população, né, consumir esse produto. E você vê, assim, esses últimos anos aumentando o público mais consciente, né, nessa questão de trocar o carro pela bicicleta. Mas a gente tinha um incentivo lá. É uma coisa que aqui em Goiânia eu não percebi, né? Então eu queria saber se vocês já tiveram algum estudo, para poder levantar essa proposta para a prefeitura. Bom, te agradeço a pergunta, é absolutamente pertinente também. A questão de bicicleta, a gente está nesse mercado há 18 anos, então a gente participa de muita coisa, da mesma forma que eu cheguei a ser convidado para estar aqui, nós chegamos, né, a estar aqui, a gente participa de muita coisa, a gente está próximo do mercado. O que acontece é que realmente a questão da bicicleta, ela passa muito por um processo que a gente sofre em todas as áreas praticamente do viver numa grande cidade, que é a falta de empatia, a falta de educação, a falta de respeito do outro, né? E a bicicleta, ela acaba sendo mais vulnerável, sim, né? E a própria lei, ela lembra isso, né? Que o mais vulnerável, ele é o que tem a prioridade, né? A bicicleta, ela tem que tomar cuidado com o pedestre, da mesma forma que o carro deveria tomar cuidado com a bicicleta, e vai essa sequência, porque a bicicleta é muito frágil, né? Então, essa questão de incentivo, ela é muito política, né? Existem políticas e políticos, né, que podem levar para esse lado. Goiânia já teve em uma época, nas administrações passadas, que aumentou muito a malha de ciclovias, de ciclofaixas, né? A gente já tem muita coisa de ciclovia, nós não podemos reclamar nesse aspecto. É claro que tem cidades, imagino como a sua, que estão muito mais avançadas nessa matéria. Mas a grande questão é que a ciclofaixa também não é, a ciclovia, ela também não é a solução definitiva, porque normalmente ela está em avenidas principais, em avenidas alimentadoras, mas tem muita coisa, muitos pequenos trajetos menores que vão ser feitos além da ciclofaixa, que além da ciclofaixa o que precisava ter realmente era respeito. No meu ponto de vista, o que se falta demais é respeito, além das políticas públicas, você tem toda a razão disso, né? De termos mais ciclofaixas e ciclovias. Mas a questão é essa, é que as ciclovias, elas sempre vão acompanhar avenidas principais, e as avenidas adjacentes, as avenidas menos importantes, em cidades grandes como a nossa, não tem jeito, não tem espaço, o plano diretor não previu isso. Então, mesmo que o político queira abrir ciclofaixas, não vai acontecer. Então, assim, Goiânia não está tão mal servida assim de malha de ciclovias, tem muita coisa já, né? Em avenidas principais, como em todos os lugares. Então a gente percebe o seguinte: saiu da ciclovia é o grande problema, né? Porque aí você está sujeito a automóvel, a gente, a caminhão, a ônibus que não está te vendo e tal. Então me parece que o nosso problema paralelo ao de política é também de educar a turma, conscientização, empatia, né? Que faz bem para todo mundo e está ficando cada vez mais raro, tá? Obrigado. Tranquilo então? Obrigado por tudo, gente.